Estamos de volta com o nosso programa Sem Filtro. Agora, nesse bloco, vamos abrir para as temáticas livres com os nossos jornalistas convidados, mas primeiro eu queria fazer uma pergunta. Deputado, eu queria saber que o senhor falasse um pouquinho sobre o encaminhamento da inserção do MBA, ou mestrado profissional. Como é que está essa programação na CAPES? Olha, vai bem, né? Nós temos mestrado hoje, mestrado acadêmico, né? Em que o mestre, o doutor, faz aquilo para seguir a carreira universitária dele de professor. Mas o mercado está exigindo de nós um especialista. É o mercado que, formado, vai para o mercado, digamos assim, como é a tendência pleonasmo. Então, o que é o MBA? O MBA é um mestrado sem tese. Você não precisa fazer tese de mestrado. E é oferecido por quem? Pela FGV, pela COP, por uma série de instituições. É uma maneira que se vê da UFMA oferecer mestrado, MBA, e faturar com isso. O aluno vai pagar. E ela pode faturar, ter dinheiro para fazer esse belíssimo estúdio aqui, cumprir exatamente aquilo que todos nós imaginamos. Então, é o futuro que você tem de olhar. Carreira acadêmica é ótimo, mas o mercado está exigindo um tipo de profissional que nós temos de entregar, ou então vamos perder a corrida. Eu queria colocar Lençóis, agora o Parque dos Lençóis. Em abril, salvo engano, maio, o senhor fez um requerimento ao Ministério do Meio Ambiente para saber informações sobre propostas de concessão de gestão dos parques nacionais à iniciativa privada. Primeiro, eu queria perguntar, nós temos um grande potencial. O que está faltando ainda? Parece que nós ainda não conseguimos deslanchar esse turismo, já que temos espaços tão bons. Só para citar um caso, o Parque dos Lençóis Maranhenses. Olha, sustentabilidade. Fazer turismo na nossa região é muito caro. O preço de uma passagem aérea para alguém vir de São Paulo para visitar Carolina inviabiliza até uma rota que a gente trabalhou, que você entra pelo Jalapão, no Tocantins, sai ali por Carolina, passando por Riachão, etc. O preço da passagem para Imperatriz é o mesmo preço de uma passagem para Miami. Voo charter, tem voo charter. A pousada de Carolina, o preço dela é de uma pousada do litoral. E você pode ter um grande fluxo de quê? De ônibus. Pessoal do Pará. Mas as estradas são ruins. Então, você não tem sustentabilidade. Peguemos um turista europeu. Quando eu fui ministro, aonde eu chegava doido para falar, né, o pessoal, e os Lençóis? O senhor é de lá? Sou. Como é o Lençóis? É o maior fenômeno turístico do mundo feito boca a boca. Nós nunca fizemos uma propaganda maciça sobre os lençóis no exterior. O Ceará fez, dizendo que os lençóis eram deles, né? Você vinha visitar Fortaleza e pegava uma carona para os Lençóis. Quem vem para os Lençóis é turista estrangeiro. Ele perde 2 a 3 dias para chegar. Ele tem de ir para o lugar onde tem um voo para São Paulo. De São Paulo, ele espera um voo para São Luís, que tem um por dia. Então, ele já perdeu 2 dias das férias dele para chegar aqui. Então, enquanto nós não dermos sustentabilidade, conseguimos ter voos internacionais... Pô, Maceió vai ter um voo internacional agora para Lisboa. Agora para o Réveillon. São Luís estava com tudo certo. Implicaram com o preço de querosene, com isso e aquilo, pegaram o voo São Luís-Lisboa e transferiram Belém-Lisboa. Entendeu? Então, é muito difícil o Brasil fazer turismo pelos preços. Hoje, o Nanai, que é um grande resort que tem em Pernambuco, a diária de um bangalô, R$30 mil. A diária. Então, nós estamos com a cabeça onde? Eu fui ministro e digo, o turismo do Brasil é interno. Se nós soubermos fazer o brasileiro viajar para dentro do Brasil, nós teremos muito mais sucesso do que trazendo gente do exterior. E por que eu estou dizendo isso? O Brasil, há 10 anos, recebe 6.800.000 turistas, não sobe nem desce. O Uruguai recebe 3, Cuba recebe 3, o México recebe 28, e nós continuamos nessa lenga-lenga de receber 6 milhões de turistas. Mesmo com a Copa do Mundo, nós não recebemos mais do que 6 milhões, 7 milhões de turistas. Deputado, o tema é livre, né? Eu queria tocar no ponto importante, que é a reforma tributária. Muitos deputados congressistas defendem que primeiro tinha que ser feita a reforma tributária, né, no lugar da reforma da Previdência. Eu queria saber o seguinte, uma das propostas é a questão da taxação, né, de renda e consumo.
E outro também ponto importante, que deve ser sublinhado, é a questão também de taxação das grandes fortunas. Eu queria saber o seguinte, essa proposta é viável lá no Congresso? Porque eu sempre vejo muita rejeição. O Brasil é um dos poucos países que não taxa grandes fortunas. Tem condição de passar isso lá no Congresso? Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma reforma tributária no Brasil, vivendo essa agudez da desigualdade, em que as pessoas estão vivendo com menos de R$ 5 por dia, em que nós fizemos uma reforma da Previdência, eu digo não, porque eu votei a favor, em cima de 800 milhões de brasileiros, 800 milhões de brasileiros, desculpe, tirando 800 milhões desses pobres brasileiros que ganham até 2 salários. Então, ou nós taxamos as grandes fortunas, ou nós taxamos as heranças, ou não há possibilidade de fazer-se uma reforma tributária. Vai na contramão de que está acontecendo. Estados Unidos, a disputa eleitoral americana se dá em cima de uma tese de uma candidata do Partido Democrata, que todo americano que tiver acima de 50 bilhões de dólares, cada dólar ele vai pagar 50 centavos para o governo americano. Ou nós taxamos fortuna, ou nós taxamos o andar de cima, ou nós taxamos dividendo do imposto de renda, ou então não vai ter consenso para se fazer uma reforma tributária. Essa é a pauta, está todo mundo falando disso. O Armínio Fraga, que é o grande intelectual da política liberal mais profunda, já disse. Ou nós entramos para combater as desigualdades, ou então nós não vamos para lugar nenhum. Porque a grande questão daqueles que são contra é que os investidores tirariam a herança do país, do Brasil. É isso mesmo que é debatido lá? Olha, veja, eu vou contar uma história para vocês. O Uber é um sucesso. Não adianta, é um sucesso. O dinheiro que tu pagas do teu cartão de crédito por uma corrida de Uber é recolhido, tu sabe aonde? Na Holanda. A única coisa que volta para o Brasil é o percentual do motorista do Uber. Todas as operações do Uber são feitas na Holanda. Então, hoje, nós estamos vivendo um mundo virtual. Entendeu? Então, eu vou transferir fortuna, eu tenho um mecanismo para não permitir que você não transfira fortuna. E essa situação era até pior até poucos meses atrás. Qualquer compra que você fizesse pela internet, independente de lugar, só caía em São Paulo e no Rio de Janeiro, até 3 ou 4 meses atrás. Hoje fica na cidade em que a pessoa faz compra. O projeto é até do companheiro seu, do Hildo, né? Eu tenho uma discordância com o Hildo com relação à visão de reforma tributária, né? Eu acho que a reforma tributária tem de mexer no imposto de renda. Não é justo que todos nós aqui paguemos 27,5% de imposto de renda e o rico do Brasil, como recebem dividendos, via um CNPJ, não pagam nada de imposto de renda. Então, ninguém vai me convencer que eu vou votar a favor de reforma tributária se esses pontos não forem tocados. A Amazon, ela tinha de recolher, ano passado, no Brasil, alguma coisa em torno de 5 bilhões de dólares se ela recolhesse imposto aqui. Quanto ela recolheu? Nada. Ela recolhe fora. E nós não temos mecanismo de receita para pregar a Amazon, a não ser que na reforma tributária se cria... Esse é o mundo que está vindo pela frente, todo virtual. Você gasta aqui e o imposto é recolhido em outro país. E nós estamos falando em tributar consumo, um IVA antigo, em que eu tenho de fazer crédito. Como é que o governo, tu tem direito a crédito, o governo nunca te paga o crédito. Então, isso é uma ideia atrasada. Eu realmente não me sensibilizo. Essa reforma tributária, não estou sensibilizado com ela de nenhuma forma. Mudando um pouco aqui o parâmetro, fala de política, né? Hoje a gente está vivendo um fenômeno, a gente está com a eleição de 2018, ela fez um ano agora. A gente percebeu que no começo do ano a gente já tinha governador candidato a presidente, deputado candidato a prefeito, deputado federal candidato a governador. E a gente percebe que essa é uma característica da nova política. Antigamente, os políticos eles tinham um senso de fila, que parece que ele foi de espera. Né? Parece que a nova política acabou. O cara se elege deputado estadual, na segunda sessão dele na Assembleia, ele diz que ele é candidato a prefeito. Né? E isso força, muitas vezes, um antagonismo que faz a classe política cair em descrédito. Ou seja, você, para ser contrário a um adversário seu, por conta de uma expectativa que você tem eleitoral, você é contra uma coisa. Aí passa 9 meses, você traz para o seu estado ou para a sua cidade uma coisa que você passou 9 meses
criticando. Eu estou me referindo a respeito da reforma da Previdência que a gente foi aprovada há poucos dias aqui no Maranhão, que o governador do Maranhão passou. Falando a estadual, Isso. né? Passou o ano todo reclamando da reforma nacional e aprovou a reforma estadual nos moldes da reforma nacional em um dia. Mas o assunto não é esse. O que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: a classe política, ela está mais irresponsável, ela está mais, assim, acreditando na alienação da população, porque o cara fala uma coisa hoje, faz outra amanhã. Será que está... Hoje a classe política ela perdeu o senso de ridículo ou é o povo que está mais ignorante mesmo? Olha, eu acho que essa eleição que nós tivemos em 2018, que terminou com a vitória do presidente atual, Bolsonaro, ela quebrou todos os paradigmas, né? E um ano depois, nós estamos numa polarização, que eu acho péssima, eu não embarco na polarização. 30% da população quer ver Lula preso e 30% da população quer ver Lula solto. E fica esse miolo aqui sem saber para onde ir. Eu tenho 6 mandatos de deputado federal e 2 de estadual. A minha campanha, eu sempre apertei mão, eu fui no comício, aquelas coisas. Hoje é virtual. Hoje você se conecta com o eleitor através de torpedos. Hoje, eu estou dizendo para vocês uma coisa que tem me preocupado, vocês devem ter visto na Netflix. Eu sei, se fosse uma empresa analítica, quem é Linhares. Se tu é psicótico, se tu tem tendência para depressão, se tu és homofóbico, se tu és um cara liberal. Hoje, eles têm o eleitor todo na base de dados que ele tem. E eles disparam tiros exatamente para esse eleitor fazer uma reação a favor do candidato que eles estão trabalhando. Esse é o político que nós estamos aí para eleger. E não se iludam, nessa eleição que nós vamos ter ano que vem, em algumas grandes cidades, tem muita gente já se movimentando para ganhar a eleição dessa forma. O centro. Essa polarização é boa? Eu estou fora dela. Estou fora dessa polarização. Eu acho que um tempo e outro já deram o tempo, nós temos de buscar uma solução. Agora, nós políticos estamos perdidos. Tem hora que tu vai falar de Huck, o outro cara fala de Dória, o outro cara... Eu defendo uma tese que você pode ter uma candidatura de centro-esquerda, não necessariamente com Lula. Porque enquanto Lula disser que é candidato, ele não dá chance para nenhuma candidatura de esquerda surgir. E a gente... Mas, deputado, será que o senhor não acha que o problema é justamente esse? A gente está falando de campanha para presidente, de Huck, de Dória, de Bolsonaro, de Moro, há 3 anos e meio da eleição e ninguém... Será que o problema não é esse? Nunca aconteceu isso na história política. Nenhum presidente quer governar. Na verdade, o presidente ele quer polarizar. São coisas malucas. Pega um cara que é contra a escravatura, bota como presidente... Aquilo é pura provocação, né? E o Congresso, por sua vez, os sabidos do Congresso, sabem que nessa fragilidade eles têm muito a ganhar. Hoje, o partido mais importante do Congresso é o Centrão, que dá rasteira todo dia no pessoal do governo lá no Congresso. O Centrão, se une com o PT, ganha qualquer votação e impede qualquer emenda constitucional. Se une com o outro lado do governo, ganha qualquer coisa. Então, eles estão nadando de braçada. Essa é que é a grande característica da política brasileira, é o Centrão. O Centrão, infelizmente, eu te digo mesmo, eu tenho uma dificuldade enorme de... Para onde é que nós vamos caminhar? Porque o ambiente está muito tosco, cara. Muito tosco. Lula não repete os erros que ele cometeu na última eleição. Que ele embalou com Haddad até o fim e não deixou Haddad ser candidato. Agora, ele vai embalar as candidaturas de esquerda até o fim, e se ele não for candidato, ele tira a Fernanda Haddad de novo do bolso do paletó e apresenta como alternativa da centro-esquerda. Eu acho que essa polarização não me parece interessante. Não. Bom, a conversa está boa, mas infelizmente nós temos que encerrar. Nós estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a participação do deputado federal Gastão Vieira e dos jornalistas convidados, Clodoaldo Correia, comentarista político do programa Ponto Continuando, da Rádio Mais FM, John Cutrim, jornalista do Jornal Pequeno e do Sistema Difusora de Comunicação, Linhares Júnior, editor de política do portal Imirante, e Robson Júnior, radialista do Sistema Difusora de Comunicação. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Deputado, por favor, suas últimas considerações.
Olha, é um enorme prazer ter uma discussão como essa que nós tivemos aqui. A coisa que mais incomoda no Congresso é que o ambiente é muito violento, ele é muito tosco. Os insultos substituem com a maior facilidade as ideias. E há um clima de radicalismo muito grande. Ali o pessoal, para botar uma luva de boxe, só espera que alguém apareça para desapartar. Então é um clima que não favorece a discussão de ideias, a colocação do contraditório, enfim, a livre discussão. E eu vi hoje aqui com você, nós discutimos uma série de questões, e o pessoal ainda disse que no Maranhão não se gosta de conversar. Pelo contrário, se falta é de ambiente para poder fazer a conversa fluir. Obrigada, deputado federal Gastão Vieira, pela sua participação aqui no programa Sem Filtro da TV UFMA, o seu canal de ideias. Até o próximo programa.